Fala, meu caro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu amigo, minha amiga, se você chegou até esse vídeo aqui, se esse vídeo chegou até você, acredito que tenha um motivo realmente plausível, né? Que se chegou até você não foi à toa. Da mesma forma que eu tive contato com esse tipo de conteúdo e com esse tipo de pensamento, eu acredito que seja a hora certa para você também ter contato com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de pensamento. Até porque existem fases da vida que a gente precisa ouvir certas coisas, né? E é bom quando isso chega pra gente. Mas antes de começar, eu queria contar uma história rápida, até mesmo para contextualizar tudo. Há uns anos atrás, aí, um tempo atrás, eu trabalhava com uma pessoa ali, um cara, que era até gente boa, de forma geral era uma boa pessoa. Durante um tempo ali trabalhando com ele, percebia que sempre que eu tinha alguma ideia, algum pensamento, algum tipo de vontade de fazer alguma coisa, às vezes, de forma natural, eu comentava. E ele comentava também, a gente trabalhando junto ali no mesmo setor, né? Na mesma sala. E, de forma geral, ele comentava sempre que ele ia entrar, por exemplo, numa nova pós, numa especialização. Eu já tinha feito uma pós, então eu até orientava, ajudava ali, incentivava, tirava algumas dúvidas, até durante o curso dele ali. E da mesma forma, quando eu tinha alguma ideia, alguma vontade de alguma coisa ali, eu comentava, né, de forma natural, pô, tô querendo fazer isso e tal, acho que vai ser bacana e tal. Só que com o tempo eu fui sentindo que, prestando atenção, né, que o que voltava quando eu comentava alguma coisa, alguma vontade, algum plano que eu tinha ali, sem esse conhecimento, assim, ele meio que retrucava de uma forma negativa. Isso voltava, assim, como ele, pô, cara, isso não acho bacana, não. Mas não era com uma coisa ou outra. Era sempre, era com tudo, qualquer coisa. Aí eu comecei a prestar atenção naquilo ali e às vezes eu ficava até desanimado. Às vezes eu tava com uma ideia muito boa, uma coisa que eu queria montar ali, estudar, talvez, focar, né? E o cara vinha retrucando que aquilo ali, pô, não deu certo. Não sei quem já testou e não deu certo. Porque eu não faria assim, porque não vai dar certo, nunca dá certo. Isso aí acabava desanimando um pouco, pensando, falei, pô, será mesmo? Será que eu tô viajando nisso aí? Só que aí eu comecei a observar que essa atitude desse cara, né, era com outras pessoas também. Ele também agia assim com outros caras que talvez comentassem alguma coisa, ou com quem tinha um estagiário entrou lá também, comentou algumas coisas, ele desanimava também. Só que eu percebia que talvez isso não fosse nem pro mal, assim, sabe? Talvez fosse um próprio sentimento do cara. Talvez ele já tivesse tentado algumas coisas e tava numa energia baixa, sabe? Numa frequência meio que negativa. E ele sempre jogava isso pra pessoa porque era algo que já tava ali enraizado nele, né? Eu lembrei também que existe uma tal de síndrome ali do caranguejo, né? Que vários caranguejos em um balde, né? E quando um tá quase saindo ali, tá tentando sair, os outros que estão lá embaixo, eles puxam pra baixo. E volta aquela mesma história. Aí nenhum caranguejo consegue sair do balde porque os outros estão puxando ele para baixo. Então, o tempo foi passando e eu fui começando a amadurecer nesse sentido de não compartilhar algumas coisas mais. Porque mesmo sendo uma pessoa que agia ali de forma bacana comigo, só que nesse sentido não era bacana. E não só comigo, com outras pessoas. Por isso eu acredito que talvez seja uma coisa da própria pessoa, sabe? Uma negatividade ali, crônica ali, que o cara já ficou assim, e às vezes é difícil até para ele sair disso, então ele acha que outras pessoas não vão conseguir sair disso. E com o tempo passando, eu passei a mudar o mindset, né? E parei de compartilhar algumas coisas. Inclusive estava fazendo uma prova, estudando para uma prova importante. Era um período em que eu estava pensando em fazer 2 provas, né? Um tipo de concurso, e essas provas tinha um período ainda para estudar, eu estava estudando, fazendo as coisas, e eu estava fazendo isso um pouco quieto, sabe? Não estava transparecendo tanto. Aquele período eu não compartilhava da mesma forma. E isso fez com que eu tivesse uma evolução muito maior. Talvez se eu falasse
a pessoa iria me desmotivar e eu iria ficar meio desanimado e talvez não fosse ter a mesma força para estudar, o mesmo vigor, a mesma disposição. E o tempo foi passando, estudando para essa prova tal. Por outro lado, um outro amigo que também fez a prova motivava, conversava comigo tal, a gente falava sobre isso e era algo bem específico, né? E até que eu passei por essa prova, eu lembro que lá no começo, nessa prova, ainda era um momento que a gente conversava com esse cara que trabalhava comigo e ele falou até que não era bacana tal, eu lembro disso. Mas aí como o tempo passou, acabei fazendo a prova, fiz 2 provas e uma eu não fui tão legal, na outra eu me dei bem, assim, eu fui bacana. Eu tive um bom resultado, talvez que eu acredito que eu não teria esse resultado se eu tivesse compartilhado com aquela pessoa que trabalhava comigo, que era negativa, que tinha essa frequência baixa, que não era uma frequência bacana pro que eu precisava. E aí, quando o tempo foi passando, eu lembrei que um outro amigo que fez a prova comigo, inclusive ele viajou para fazer outras provas e 2 dias ele viajou comigo para fazer as provas que eu fiz. Quando a gente saiu da prova, ele falou, cara, teve uma prova que a gente fez no mesmo local, assim, e ele falou, pô, voltando, né, na estrada, ele falou, cara, na verdade essa eu não ia fazer. Eu fiz as outras, mas essa eu não ia fazer, essa prova, porque eu não é muito o que eu queria. Eu fiz mais para animar você, porque aí, pô, você tava a fim de fazer e tal, eu fiz mais para te incentivar. Eu lembrei dessa situação com esse cara, esse amigo meu, e um outro cara que desmotivava, tal, jogava para baixo. Enquanto um jogava a frequência para cima, que era o Davi, amigo meu aí, e o outro jogava a frequência para baixo. Eu falei, cara, situação complicada, né? Aí o tempo foi passando, eu já com esse tipo de pensamento, mudei completamente o meu jeito de compartilhar as coisas. E há um tempo atrás, aí, em contato com o conteúdo do professor Joe Dispenza, estava ouvindo e tal, eu me deparei com uma situação que era uma história, né? Um certo contexto ali que ele dava, dos monges, em que ele fala muito sobre frequência, que existem frequências, né? Quando a gente deseja as coisas, quando a gente vai para uma direção, a gente emite um tipo de frequência. E isso volta para a gente começa a identificar oportunidades naquela mesma frequência. Se você está com foco em alguma coisa, você consegue transmitir uma frequência daquilo ali, uma frequência positiva, vibrando, né? Algo vibracional que eles chamam, você vai atrair outras coisas naquela mesma frequência, naquela mesma vibração ali, e você vai passar a identificar oportunidades. Você vai até se sentir mais motivado por conta disso. E dentro desse contexto, ele comentou, o Joe Dispenza, né, o conteúdo dele, né, um dos conteúdos ali, porque eu vejo muito conteúdo dele, falou exatamente sobre essa questão dos monges, o isolamento dos monges, o objetivo por qual os monges se isolam, que entra exatamente nessa linha de raciocínio de frequência poluída, sabe? De uma frequência de você evitar contaminar a frequência que você está buscando, que você está emitindo ali, com frequências de outras pessoas que de forma talvez motivada, a própria pessoa tem a motivação de chegar e jogar sua frequência para baixo, ou até sem nenhum tipo de noção que ela está fazendo isso, mas justamente pelo jeito da pessoa. Às vezes a pessoa já está naquela frequência ali que mesmo sem querer, ela acaba atrapalhando a sua frequência e você acaba se contaminando e desanimando e atrapalhando todos os seus planos. Então ele dizia que os monges se isolam justamente para evitar esse tipo de situação. Que durante ali a oração, durante as práticas ali que eles têm, qualquer tipo de contaminação, de coisas negativas, algo que atrapalhe, vai tirar completamente aquela concentração, aquela energia, aquela frequência que eles estão e não vai permitir que eles
evoluam ali na área deles, na religião deles, eles não vão conseguir seus objetivos espirituais. E quando você traz isso para a nossa vida, é exatamente a mesma coisa. Quando você tem algum sonho, algum pensamento, alguma vontade, algum tipo de empreendimento, que você está criando alguma coisa, você acaba perdendo o foco se outras pessoas vibram em alguma frequência que jogam você para baixo, que atrapalhem você. E nesse momento você começa a perceber que quando você compartilha a sua vida com as pessoas erradas, quando você faz amizades erradas, e o ato de você contar coisas da sua vida, compartilhar, mesmo achando que a pessoa ali tem boas intenções com você, talvez a pessoa até seja uma pessoa amiga, uma pessoa boa de conviver, assim, mas ela não está na mesma frequência que você está. E só a situação da pessoa ter um pensamento negativo para ela mesma, às vezes ela já está no polo negativo, sabe? Então, às vezes, você compartilha uma coisa e mesmo sem querer, ela vai desanimar você, vai desestimular você, vai tirar você daquele foco. Uma palavrinha que a pessoa fale assim, que não dá certo, não é assim e tal, você já vai desanimar, porque o ser humano é assim. A maioria das pessoas age dessa forma, né? E também pode acontecer da situação de pessoas que não querem o seu bem, que a gente tem muito por aí, né? Seja por inveja, seja por não gostar de você por algum motivo, e vão jogar aquela sementinha do mal ali, e você vai acabar desanimando do mesmo jeito. Então, o principal foco aí, o principal objetivo desse vídeo é trazer esse tipo de pensamento, que é uma coisa básica aí da nossa convivência social, dos planos que você tem, né? Aqueles planos que você tem, aqueles desejos, aquelas coisas que você está vibrando para alcançar, que você não compartilhe com qualquer pessoa. Existem pessoas que você pode compartilhar? Existem pessoas, sim. Existe gente que vai te apoiar, existe gente que vai realmente dizer que você não deveria ir por aquele caminho, mas ela vai dar um motivo, ela vai te ajudar, às vezes até te ajudar a ir por outro caminho que funcione. Existe isso, mas tome muito cuidado. Não é tão simples quanto parece. Fulano gosta de mim, é gente boa, ele vai me dar vai apoiar minha ideia. Nem sempre. Talvez aquela pessoa não esteja vibrando na mesma frequência que a sua. Talvez porque ela mesma não espera boas coisas para ela e acaba jogando isso para você, porque talvez o jeito dela, o passado dela, a vida e tal, tenha outro rumo. Ou talvez ela realmente queira te prejudicar. Reflete sobre isso. É uma reflexão que vale muito a pena a gente fazer em algum momento da nossa vida que a gente está tentando criar algo, seguir em frente, inovar, empreender, buscar algo para melhorar a vida. É importante a gente ouvir isso e a gente ter maturidade de entender. Reflete sobre isso, um abraço, até o próximo vídeo e seja mais estratégico.